Alguém me ouvindo? Sim, dá pra... Tá? Vamos ouvir? Ok. Bom, o que nós vimos até agora, antes dessa operação, está aqui no quadro, definições das funções hiperbólicas, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente, secante e cossecante hiperbólica. O nome seno, porque, como eu falei há pouco, mas vocês estão em casa no meu ouvido, estava desligado, é porque essas funções têm propriedades muito parecidas com as funções trigonométricas. E hiperbólica, daqui a pouco você vai ver por que esse nome hiperbólico. Cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, e a última, a cossecante hiperbólica. Bom, lá na trigonometria, secante é o inverso do cosseno, então, secante hiperbólica de x, S, S, cosseno, secante de x, como sendo o inverso do cosseno hiperbólico de x. Ou seja, se o cosseno é isso, o inverso disso é 2 sobre E elevado a x mais E elevado a menos x. E a cossecante hiperbólica de x, como o inverso do seno hiperbólico de x, ou seja, 2 sobre E elevado a x menos E elevado a menos x. Essas são as 6 funções hiperbólicas. São combinações, né, da função exponencial de Bézier, onde aparece muito em matemática e nas aplicações da matemática, você resolveu estudar mais de perto essas funções. Como esboçar o gráfico dessas funções? Eu vou esboçar um e vocês vão em casa pacientemente esboçar o gráfico das demais, tá? Então, gráfico de f de x igual a seno hiperbólico de x, ou seja, essa função é elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Ao invés de elaborarmos uma tabela de valores, vamos esboçar o gráfico da função a partir dos gráficos da função e elevado a x e da função e elevado a menos x. Então, vocês vão imitar esse processo para esboçar o gráfico das demais funções trigonométricas. Tá? Bom, a função y igual a e elevado a x, a base e é maior do que 1. 2,700 e pouco, né? Como nós vimos na hora passada. Quando a base é maior do que 1, ela é uma função crescente. Quando x é 0, a função tem valor 1. Vou colocar aqui uma unidade. Arbitrar aqui uma unidade. Então vai passar por esse ponto. E quando o x é para infinito, isso vai para infinito. Quando o x é para menos infinito, isso é para 0. Então, o eixo do x é uma assíntota horizontal dessa função. O gráfico dela é algo desse tipo assim, ó. E y igual a e elevado a x, com toda função de base maior do que 1, o gráfico se comporta assim, não? Já a função y igual a e elevado a menos x, isso aqui é uma função decrescente, porque podemos escrever isso assim, ó, 1 sobre e elevado a x, ok? Tá legal? Isso que está aqui também podemos escrever assim, isso é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Tá? Você elevar uma fração a uma potência, eleva cada termo dessa potência, 1 elevado a x é igual a 1, para todo x, e aqui vai ficar e elevado a x. Como é 2,7 aproximadamente, 1 sobre isso é o número positivo e menor do que 1 sobre e.
Isso aqui é uma função decrescente, né? Então, y igual a e elevado a menos x é uma função decrescente. Sendo decrescente, e quando o x vai para menos infinito, essa bichinha vai para mais infinito, e quando o x vai para mais infinito, isso vai para zero, então você tem um gráfico acima dessa função. Então, tem um aspecto assim, o dessa função y igual a e elevado a menos x. Como toda função exponencial de base menor do que 1, o gráfico tem essa característica, podendo, dependendo da base, um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, né? Mas todos têm esse aspecto. E agora, eu vou pegar, também quando o x é 0, vale 1, né? Não ficou muito legal. Vamos ver agora o gráfico da função seno hiperbólico. Como é que a gente vai fazer? Quem é f de 0 para essa função seno hiperbólico? F de 0 é elevado a 0 menos. Isso aqui eu vou escrever assim, tá? 1 sobre e elevado a 0 sobre 2. Quanto dá isso? Isso aqui dá 1, aqui também dá 1, 1 menos 1 dá 0 sobre 2, isso dá 0. Então, a função seno vai passar por esse ponto daqui, não? A primeira vale 1 meio, menos 1 meio, da outra dá 0. Vai passar por esse ponto. Você fala? Diga. É aquele dois. De seno hiperbólico. O quê? Aqui? Porque não é aproximadamente 2,700 e alguma coisa? Hein? Porque se é maior do que 1, é uma função crescente, então o gráfico tem esse aspecto. Só para ter uma ideia como era o gráfico. Tá? A outra, esse daqui, eu escrevi assim, isso é isso, e 1 sobre e, sem quiser de 1, então é uma função decrescente. Então o gráfico tem essa configuração aí. Agora, a partir disso daí, quais seriam outros valores para a função seno hiperbólica? Digamos, para x igual a esse valor aqui. Eu vou construir o gráfico geometricamente, só para ter uma ideia do gráfico, sem muito rigor. Para x igual a 1, eu vou ter isso daqui, não é? Vou escrever isso assim. Isso é 1 meio vezes e elevado a x menos e elevado a menos x. A primeira função, ou melhor, desculpa, a primeira função é essa daqui. Essa ordenada é elevada a x1. Tá legal? E isso daqui é a segunda, é elevado a menos x1. Então eu vou subtrair as duas, tá? Da primeira, que é elevada a x1. Isso eu vou retirar isso daqui. Então, disso daqui, eu vou retirar essa parte daqui, ó. Disso daqui, eu vou retirar isso, então, vou ficar com o quê? Vou ficar com essa parte daqui, né? Isso daqui é elevado a x1. Eu vou retirar disso esse pedaço. Esse pedaço eu construí do tamanho desse aqui. Eu tirei elevado a menos x1. Ficou isso daqui, né? Sobre 2, né? Sobre 2. Então, eu vou pegar essa parte daqui, dividir o meio, vem para aqui assim, mais ou menos, né? Então, isso daqui até aqui, é o valor de f em x1. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu bebi água com garrafa e tudo, fez. Você está bebendo, né? Você estava bebendo água na vida. Eu fui falar com ela, deixei a água aí. Bom, entendeu o que eu fiz aqui, gente? Eu quero construir geometricamente a nossa tabela de valores. Digamos, para o x e aqui o f de x, o seno hiperbólico de x.
seno hiperbólico de x. Aí eu tomei x igual a 0. Isso aqui dá 1, isso aqui também dá 1. Menos 1 dá 0. No meio de 0 é 0, então vai passar por aqui. F0 é 0. Depois eu tomei um valor qualquer, x1. x1, isso vai ficar 1 meio de e elevado a x1 menos e elevado a menos x1. Quem é e elevado a x1? É desse tamanho aqui. Aqui está o gráfico da função e elevado a x. Então, essa ordenada é e elevado a x1. Tudo bem? Daqui até aqui? A outra, e elevado a menos x1. É esse pedacinho daqui, ó. Esse pedacinho daqui é elevado a menos x1. Então, desse valor grande, eu vou tirar esse pedaço aqui. Aí, levei ele para cá, fiquei com isso daqui, ó. Isso daqui daqui até aqui, é elevado a x1, é isso que está aqui. Esse pedaço daqui até aqui é essa expressão, tá? Como é dividido por 2, então peguei esse pedacinho pelo meio, dá isso daqui. Então, vai passar por esse ponto e por esse a função seno hiperbólica. Vou pegar só mais um ponto para a gente saber o que fazer. Eu vou pegar um outro ponto aqui, x2. E elevado a x2 é isso daqui. E elevado a x2 é daqui até aqui. E elevado a menos x2 é esse pedacinho, que eu vou retirar desse, né? Olha o sinal de menos. Então, eu vou pegar esse pedacinho, daqui até aqui, e vou retirar dele. Fico com isso daqui, ó. Tá? Vou repetir isso aqui, daqui até aqui é elevado a x2. Aí retirei esse pedacinho, que é igual a esse, que é elevado a menos x2. Eu fiquei com isso. Isso daqui é essa diferença. Eu vou dividir por 2. Aqui dá conta na minha figura aqui, 25, ou 26 dá 13, 13 por aqui assim. Vem por aqui assim. Então, essa função, ela vai por aqui, ó. Isso aqui vai subindo, ó. Esse pedaço aqui, bota isso aqui vai subindo. Fazendo assim a mão. É bom no papel milimetrado, essa é melhor a figura, né, que fazer a mão livre. Aí você faz o mesmo do lado de cá, tá? Ela vai se encostando nesse gráfico de cá, tá? Bom, faça isso no papel milimetrado. E quem é essa função menos e a menos x? Elevado a menos x é isso daqui. Seria melhor também pensar assim, né? Pegar o simétrico disso. É só pegar essa curva e descer com ela. Ficaria o simétrico dela, né? Nesse ponto aqui, ela vem para cá. Nesse ponto aqui, ela vem para cá. Nesse ponto aqui, ela vem para aqui. Nesse ponto daqui, ela vem para cá. Aí você tem esse gráfico assim, ó. Tá certo isso? Isso daqui seria o gráfico da função menos e elevado a menos x. Eu peguei essa de cá e tomei os simétricos dela. Desse daqui tomei o simétrico, desse valor tomei o simétrico, desse valor tomei o simétrico. Aí eu obtenho o gráfico, quer dizer, ele fica refletido em relação ao x. Peguei essa parte daqui e refleti. Então, essa curva daqui seria da L elevado a menos x. Então, vou ter que somar, né, em cada ponto esse valor daqui com esse daqui, que no caso vai ficar negativo, né? Somando E elevado a x3, somado com esse daqui, que vai ser de estudinho, vai dar um valor negativo, vai ficar aqui embaixo. Então, você vai ter esse gráfico assim, ó. Seria o gráfico da função, um valor aqui mal feito, só para ter uma ideia do gráfico do seno hiperbólico de x. Aí faça pega esses mesmos gráficos para essa daqui, só que agora você vai somar. Por exemplo, no ponto 0, essa daqui vale 1, aqui vale 1, fica 1 mais 1, 2, sobre 2 dá 1, então vai passar por aqui, por esse ponto, né, o cosseno hiperbólico de 0, que é 1 mais 1, 2 sobre 2 dá 1, e assim você vai ter o gráfico da outra. Né? Tentem fazer isso dessa maneira, para não construir uma tabelazinha. Tá? Bom, e quais são as propriedades dessas funções? Isso é que nos interessa, né? As propriedades das funções hiperbólicas
vou ter que apagar isso aqui. Bom, gravando quem é o seno e quem é o cosseno, os demais não tem o que fazer, né? O seno, você pega com o sinal de menos e o cosseno com o sinal de mais aqui, o resto é imediato. Bom, então vejamos as primeiras propriedades que são muito parecidas com as das funções trigonométricas. Vamos ver a primeira dela. As propriedades das funções hiperbólicas. Você sabe o que é uma função ímpar e o que é uma função par? Vocês lembram disso? Viram em algum lugar? Função ímpar e função par. Uma função recebe esse nome de função par, que aconteceu o que com ela? Quando pontos simétricos x e menos x têm o mesmo valor. O f de x coincide com o f de menos x. Não é? Isso é uma função par. F de menos x coincide com o f de x. Me dê um exemplo de uma função onde aconteça isso. Cosseno de x, né? Fora da trigonometria. X ao quadrado, x à quarta, x à oitava, né? São funções onde acontece isso. E o que é uma função ímpar? Isso. Uma função ímpar, ela pega pontos simétricos e associa a pontos simétricos. Essa daqui associa ao número y, esse número, ela vai associar esse número ao menos y. Tá? Pontos simétricos têm imagem simétrica. Ou seja, f de menos x não é igual a f de x. É o simétrico de f de x. Né? F de x é isso. F menos x é o simétrico disso daqui. Isso aqui é o f de x. Isso daqui é o f de menos x. Tá? Então, as imagens de pontos simétricos são simétricas. Então, o seno é uma função ímpar, lá na trigonometria, e o cosseno é uma função... aqui, né? O seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Vai acontecer o mesmo aqui com as funções hiperbólicas. Então, primeiro, f de x igual a seno hiperbólico de x, ela é uma função ímpar. É uma função ímpar. Bom, é só verificar isso, né? Calcular o valor de f em menos x para saber se é igual a menos f de x, que é a definição, né, de função ímpar. F de menos x, função seno hiperbólica, que é elevado a x, então vai ficar aqui menos x, menos e elevado a menos x, né? É isso? Cadê a função seno aqui, ó? Eu quero f em menos x. Onde tem x, eu ponho menos x. Vai ficar menos x aqui, aqui vai ficar mais x. Né? Sobre 2, isso é igual a e elevado a menos x, menos e elevado a x, sobre 2. Eu vou colocar aqui o menos em evidência. Vai ficar e elevado a x, menos e elevado a menos x, sobre 2. Isso é menos. Isso que está aqui é exatamente a definição de seno hiperbólico de x. Então, é o f de x. Tá? Então, f de menos x é menos f de x. Então, pontos simétricos, como x menos x, tem imagem simétrica. Tá? A função f de x igual a cosseno hiperbólico de x, ela é par. Vamos calcular, então, o valor dela em menos x. A função cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais, é só trocar ali, né, o menos pelo mais, aqui. Então, mais e elevado a menos x sobre 2. Eu quero o valor dela em menos x, vai ficar e elevado a menos x mais e elevado a menos, no lugar do x eu vou colocar menos x sobre 2. Tá? Isso é igual
Isso daqui é elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Isso aqui é exatamente a função cosseno hiperbólica. Então, veja que elas têm até agora propriedades, no momento aí, idênticas às propriedades das funções trigonométricas. Outra propriedade, aqui vai diferir um pouco das funções trigonométricas, é que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x, isso é igual a 1. Para as funções trigonométricas, aqui nós temos um sinal de mais, né? Cosseno mais seno é igual a 1. Né? É o cosseno hiperbólico ao quadrado. O quadrado fica ligado ao h, não é aqui no cosseno, não. Como prova isso? É só escrever a expressão do cosseno e do seno e somar, né? Isso aqui vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x, provar que isso é igual a 1. Cosseno hiperbólico de x é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Menos é para ser? Tá, até mais. Até a segunda. Isso é igual. Vai dar 4 aqui, 4 aqui. Eleva ao quadrado a ficar elevado a 2x mais 2 vezes esse vezes esse, que dá 1. Vai ficar só 2. Mais o quadrado do segundo é elevado a menos 2x. Mais, menos, né? Aqui o quadrado do primeiro é elevado a 2x menos 2 vezes esse vezes esse, que dá 1. E mais o quadrado do segundo é elevado a menos 2x. Isso é igual. Esse cara cancela com esse. 2 menos 2 dá 2 mais 2, 4. Esse também cancela com esse, né? Vai ficar 4 sobre 4, que é igual a 1. É uma primeira diferença aí, mas porém muito parecido, né? Com as funções trigonométricas. Cosseno hiperbólico lá é mais o seno de x é igual a 1. Aqui é cosseno hiperbólico menos o seno hiperbólico dá igual a 1. Deixa eu ver mais coisa aqui. Na trigonometria, há uma relação entre a tangente e a secante, o que é fácil de memorizar, porque para as funções trigonométricas, quando o raio é igual a 1, é possível a gente obter para cada uma delas um segmento que a representa. Quando o raio é igual a 1. Quando o raio não é igual a 1, isso não funciona. Então, pega um arco qualquer aqui, x. Tome aqui a tangente geométrica ao círculo de raio 1. O segmento AT, a sua medida, quando você retira a unidade de comprimento, isso aqui representa a tangente de x. E o segmento OT representa a secante de x. É possível provar essas coisas usando triângulos semelhantes, de modo que secante ao quadrado de x, aplicando aqui Pitágoras, é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Então é fácil de lembrar aquelas relações por conta disso daqui, né? Quando o raio é igual a 1, é possível obter segmentos que representam cada uma das funções trigonométricas. Digamos, se o arco é esse daqui, que vai de x, esse segmento aqui
é o seno de x. Você mede ele e retira a sua unidade, a sua unidade, né, de medida. Isso aqui é o cosseno, isso é a tangente, isso é a secante. Então, aqui é a tangente geométrica a esse círculo. Então, se você prolongar isso daqui, segmento OS vai ser a cotangente desse arco X. E isso, ou melhor, desculpe, OS vai ser a cossecante. E o segmento BS é a cotangente desse arco X. De modo que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Então, e aplicando Pitágoras aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, o raio é igual a 1. Então, esse segmento só faz sentido quando você pega o raio igual a 1. E esse fato que eu estou colocando aqui, você pode justificar usando triângulos semelhantes. Por exemplo, esse triângulo retângulo pequenininho e esse daqui são semelhantes. Você irá concluir que o segmento AT vai representar a tangente de X. Esse triângulo retângulo e esse miudinho são também semelhantes. Então, usando geometria, você consegue justificar aqueles fatos usando essa figura. Então, nós temos a seguinte relação: 1 menos a tangente ao quadrado a tangente hiperbólica ao quadrado de x é igual a secante hiperbólica ao quadrado de x. Aqui não vale isso, né? Porque 1 mais a tangente de x é igual a secante. Ali tem o menos. A prova disso segue esse ritual daqui. Vou deixar para vocês fazerem isso. Outra propriedade é que 1 menos a cotangente hiperbólica ao quadrado de x é igual a cossecante hiperbólica ao quadrado de x. Para as funções trigonométricas, aqui tem um mais. Tem um mais aqui, tem um mais aqui. Não é? Aplicando Pitágoras, 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Para as funções hiperbólicas, ali é o menos. Mas são propriedades muito parecidas com as funções circulares. Bom, o modo de provar, onde tem cotangente, cosseno sobre o seno, você consegue provar isso facilmente. E tem outra aqui, sobre o seno hiperbólico de x mais y. Para as funções circulares, as funções da trigonometria, aqui é igual ao seno de x mais y, para as funções da trigonometria. Lembra disso? Seno de x mais y, a trigonometria, tem esse H daqui. Seno x cosseno y, mais seno y cosseno x, não? Vale também a mesma coisa para as hiperbólicas. Seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x, mais seno hiperbólico de y, cosseno hiperbólico de x. Seno A, cosseno B, igual a seno B, cosseno A. Como provar isso daí? É só utilizar a definição do que é o seno hiperbólico. Né? Por exemplo, quem é o seno hiperbólico de x mais y? Seno hiperbólico de x mais y é elevado a isso, é elevado a x mais y, menos é elevado ao simétrico disso sobre 2. Desenvolve isso para chegar a explicar. Não? Isso daqui você escreve assim, menos isso você escreve assim. Aqui tem o menos, né? Desculpa. É elevado a menos y sobre 2. Tá? E reescreve isso aqui, não? Divide e faz o que aqui? Faz o que para chegar a essa expressão? Talvez seja mais simples a partir daqui, né? Escreve isso e multiplica. Escreve isso, multiplica, depois soma para chegar a essa expressão daqui. Talvez seja mais fácil gravar daqui para lá. Né? Hã? Como é? Sim, dá trabalho. É só conta, né? Não tem raciocínio. Acontece algo semelhante com o cosseno. O cosseno de x mais y, lá da trigonometria, cosseno x, cosseno y, menos seno x,
seno y. Para as funções hiperbólicas, continua com o sinal de mais, não tem o sinal de menos. Cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Lá na trigonometria, aqui é o menos, aqui o mais. Mas são expressões muito parecidas com as propriedades das funções circulares. Ok? Tem outra propriedade lá. Aqui é igual seno de 2x da trigonometria. Aqui é igual isso. Seno de 2x da trigonometria das funções circulares. É simples, né? Se você souber isso daqui, que a expressão é a mesma, quando x for igual a y, fica 2x, ou 2y, aí fica seno x, cosseno x. Seno x, cosseno x, dá 2 vezes seno x, seno x. Quer dizer, você, gravando isso, automaticamente sai o seno de 2x. Né? Aqui também vai ficar a mesma coisa, 2 vezes seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x. A prova não oferece dificuldade, não. Para a função cosseno, ou para o cosseno do x, não tem uma regra, não tem algo como isso aqui, não? O cosseno de 2x, lá na trigonometria, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, não tem uma formulazinha bonitinha para o cosseno hiperbólico de 2x, por isso que ela não aparece aí. Aparece. Cosseno ao quadrado eu estou confundindo com outra coisa. O cosseno hiperbólico de 2, está aqui, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ok. Cosseno, né? O x é igual a y, está cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Aqui tem um menos, aqui é o mais. Então, são propriedades bastante parecidas. Essa arrumação, né, entre essa função e essa outra gerou essas novas funções com propriedades inteiramente parecidas com as das funções circulares. Oi? Daqui, ó. Tome x igual a y. Aqui, né? Sim. Seno hiperbólico de 2x. Ok. Por que esse nome? Sim, você está vendo esses nomes seno, cosseno, porque as suas propriedades são muito parecidas com as das funções circulares. E por que o nome hiperbólico? Vamos ver isso agora. Vocês sabem a equação da elipse? A equação da elipse, lembra disso? É x2 sobre A2, y2 sobre B2 igual a 1. Uma elipse com os semi-eixos em cima dos eixos coordenados, né? E tem uma coisa assim. Daqui até aqui é A, aqui é B, aqui é menos B e aqui é A. Essa camaradinha, esse aqui. E qual é a equação da hipérbole? Se lembra da equação da hipérbole? Isso. x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Ou então, você tem isso daqui, não é? Menos x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Não é? Essa daqui, quando o x é igual a 0, você tem menos isso daqui igual a 1. Um número negativo igual a um positivo não pode, né? Então, essa curva não toca o eixo dos y, já que o x não pode ser 0. Né? Eu não vem por aqui. O gráfico dela é uma coisa assim, não?
Aqui é A, aqui é menos A. Já essa daqui não toca o eixo do x, que se tocasse o eixo do x, o y seria zero. Mas quando o y é igual a zero, aqui dá zero, e você ficaria com aqui um positivo, ali cá um negativo. Ok? Então você tem um gráfico assim para a hipérbole, né? Aqui, digamos, aqui é B, aqui é menos B. Bom, agora, para as funções circulares. Vamos pegar um círculo de raio 1, um círculo de raio igual a 1, pegar um arco qualquer aqui, como eu falei ali, né? Quando o raio é igual a 1, esse segmento PM é o seno, segmento PM, sem a sua unidade de comprimento, é o seno desse arco X, sendo do arco AM, e o segmento OP exprime o cosseno do arco AM. Se você unir o ponto O ao ponto M, isso é o raio igual a 1, quando você aplicar Pitágoras, então esse ponto M tem coordenadas, a sua abscissa é cosseno de x, e a sua ordenada é seno de x. Ok? E você sabe, por Pitágoras, você tem que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, esse ponto daqui satisfaz a equação dessa circunferência. A equação dela é x2 para qualquer ponto dessa curva, não importa onde ele esteja, você tem essa relação entre as coordenadas de um ponto qualquer da circunferência. Então, esse ponto daqui satisfaz a essa igualdade. Quando o x for cosseno, e quando isso for seno, você tem isso aqui igual a 1, daí o nome das funções circulares. E para as funções hiperbólicas, você tem a seguinte situação. Não, tem ali a propriedade. O cosseno hiperbólico de x menos ao quadrado aqui, né? Menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Então, uma propriedade que nós vimos hoje aqui. Tá? Se você pega uma hipérbole de equação, digamos, x2 menos y2 igual a 1. Essa curva não corta o eixo dos y. Se ela cortasse o eixo dos y, aqui o x é zero. Se o x é zero, ficaria menos y2, que é negativo, igual a 1, que é positivo, não pode, não? Então, essa curva, o gráfico dela é uma coisa assim, não? Ela não corta o eixo dos y. Vou repetir por quê. Não? Se ela cortasse o eixo dos y, aqui é um ponto que tem zero de abscissa. Mas se o x for zero, você teria menos y2 igual a 1, que é impossível, não? Sim? Aqui no negativo, e lá igual a 1. Se for zero, ficaria zero igual a 1 também. Se não é zero, ficaria negativo aqui, igual no positivo, não pode, né? Então, o gráfico dela é isso daqui, não? Quando o x é igual a, quando o y é igual a zero, que é esse ponto daqui, o x é igual a 1, aqui é menos 1. Então, um ponto dessa curva, onde a sua abscissa seja esse número, e a sua ordenada seja esse número, esse ponto satisfaz a equação dessa curva. Então, o ponto de coordenadas cosseno hiperbólico de x como abscissa e de seno hiperbólico de x como ordenada, ele pertence à hipérbole x2 menos y2 igual a 1. Pegue essa abscissa, eleve ao quadrado, menos, pegue essa camaradinha, eleve ao quadrado, isso dá 1, pelo que nós vimos há poucos instantes, a relação entre o seno e o cosseno. Então,
todo ponto dessa forma é um ponto em cima dessa hipérbole. Todo um ponto dessa forma é um ponto em cima de uma circunferência. Então, o nome é de funções circulares e aqui o nome de funções hiperbólicas, porque essa duplinha satisfaz a equação da hipérbole. Então, o nome hiperbólico é oriundo dessa propriedade aí. Existe o quê? E se basearia em formação referencial para elipses ou para parábolas? Não entendi a pergunta. Uma unidade? Como assim? Sendo cosseno esse baseado na circunferência e o cosseno hiperbólico baseado em elipses, existiria algum cosseno para elipses? Não, para elipse não. Não tem. Não tem nome. Não tem só para o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Não tem, digamos, cosseno elíptico, seno elíptico. Bom, outra curiosidade é a seguinte, ó, entre as funções circulares e as funções hiperbólicas. Vou pegar esse setor circular aqui. Vou pegar um círculo de raio igual a 1. Um círculo de raio igual a 1. Vou pegar um arco qualquer aqui, AM, equivale a X. E vou pegar esse setor, uma daqui do arco tem AM, é um arco que mede, digamos, X radianos, tá? De radianos. E vamos calcular a área desse setor circular. Como é que a gente calcula a área de um setor circular? Não precisa decorar a formulazinha, basta você pode chegar da seguinte maneira. Isso é uma questão da geometria plana, né? Toda a circunferência corresponde a um setor circular de quantos radianos? Toda a circunferência tem quantos radianos? 2π radianos. Né? Então, você pode olhar todo o círculo, né, como um setor circular de 2π radianos. Então, se o arco mede 2π radianos, né, seria todo esse arco correspondente ao setor, seria um setor de área igual a πr2. Tá? O círculo corresponde a um setor circular onde o arco correspondente tem 2π radianos. Estamos entendendo o que eu estou falando? Se eu pegasse, digamos, só a metade, eu ficaria com 1/2 disso da π. Um arco de π radianos corresponderia só a esse setor circular daqui até aqui. Se o todo mede πr2, essa parte daqui mede a metade, né? πr2 sobre 2. Se eu pegasse só esse quadrante aqui, corresponde a um setor circular de π sobre 2 radianos. Como o todo tem 2πr2, a área dele, essa parte daqui é a quarta parte, então vai ser πr2 sobre 4. Então, veja que aqui, número de radianos, aqui temos diante de duas grandezas. Número de radianos do setor. Radianos do setor. E aqui, área correspondente do setor. Quando o setor tem essa medida, quer dizer, o arco correspondente tem essa medida, a área dele é isso. Se eu reduzir essa grandeza à metade, que deu isso, a área dele também se reduz à metade. Se eu reduzir isso aqui à quarta parte, que gerou isso, a área correspondente também é a quarta parte. Então, essa grandeza e essas são grandezas chamadas de proporcionais ou grandezas diretamente proporcionais. E quando duas grandezas são desse tipo, a razão entre dois valores quaisquer da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, se eu dividir isso por isso, dá quanto? Esse por esse dá 2. Se eu dividir esse por esse, eu dividir πr2, vou dividir por 1/2 de πr2, também dá 2. Se eu dividir esse por esse dá quanto? Dá 4, né?
e esse por esse, também dá 4. Esse por diante. Né? Então, se duas grandezas são proporcionais, como é o caso dessa grandeza, radianos do setor é uma grandeza. A área do setor é outra grandeza. Então, como elas são proporcionais, ou também chamada de diretamente proporcionais, a razão entre dois valores quaisquer de uma delas é igual à razão entre os valores correspondentes da outra. Então, se um setor circular tem x radianos, ele tem uma certa área A. Então, a razão entre essa grandeza e entre esse valor e esse, 2π radianos sobre x radianos vai ser igual à razão entre os valores correspondentes da outra. Para essa de cá corresponde o πr2, para essa de cá corresponde a. Então, isso aqui cancela a unidade, né? Vai se cancela esse π com esse π, ficou a área igual a quê? A xr2 sobre 2, então vai ficar 1 meio de x vezes R2. Então, ó, isso é a área de um setor circular cujo ar correspondente mede x radianos. É a metade de xr2. Tá? Então, quando você precisar de uma forma como essa, não precisa você decorar a formulazinha, mesmo não ser decorado. Quando eu preciso decorar, como eu não estou usando constantemente, eu vou terminar esquecendo. Quando eu preciso disso, para fazer algum problema, eu faço isso e só acho a expressão. Né? Portanto, daqui nós temos o quê? Daqui isso implica que o x é que é igual a x. Ah, o raio é igual a 1, né? Quando R é igual a 1, que é o nosso caso para as funções trigonométricas, nós temos o quê? A área do setor circular vai ser 1 meio de x. Ok? E quem é x? X é 2a. Portanto, ó, para as funções trigonométricas, esse arco, a sua medida, é o dobro da área do setor circular que corresponde a ele. Tá? O arco X é o dobro daquela áreazinha do setor circular. É possível provar, isso faz parte do cálculo 2, que tem alguma coisa semelhante acontece com as funções hiperbólicas. Só que aqui nós não temos um setor circular, temos uma região, você pega um ponto com essas coordenadas aqui, liga esse ponto à origem, você pode usar a parte de integração, integral, para calcular essa área daqui. Tá? Então, aqui eu botei, isso aqui não é um arco, é um pedaço dessa curva, e chamando aqui de A. Esse P também vai ser o dobro de A. Quer dizer, outra propriedade análoga para as funções trigonométricas. Só que aqui é um arco, e aqui não é um arco, né? É o comprimento desse arco da curva. Aqui é um arco trigonométrico e aqui é um arco de uma curva. O comprimento desse arco é o dobro dessa areazinha daqui. É algo parecido com o que acontece com as funções circulares. Tá? Então, o nome de hiperbólicos vem desse fato daqui, não? Porque um ponto com essas coordenadas é um ponto em cima dessa hipérbole. Daí o nome de funções hiperbólicas. Então, aproveitando aí o tempinho que nos resta, uma coisa de interesse são as derivadas das funções hiperbólicas, que não há coisa mais fácil do que isso, são as derivadas das funções hiperbólicas. Aí vamos encontrar aqui mais analogia com as funções circulares, derivadas das funções hiperbólicas. Para as funções circulares, a derivada do seno, aqui também vale a mesma coisa para essas funções novas. Para a função seno, né? Para a função seno. Vamos derivar a função seno hiperbólico de x. Vamos ver o que é que vai acontecer. Seno hiperbólico, a definição é E elevado, vamos colocar assim, que é melhor, né? 1 meio, fica fácil derivar. 1 meio de E elevado a x menos E elevado a menos x. Tá? Isso é a função seno hiperbólico, eu quero derivar isso daqui. Aí só usar agora
a regra da cadeia, a derivada de uma diferença. Aqui eu tenho derivada de uma constante vezes uma função, então vai ser a constante vezes a derivada da função. Deriva isso da quanto? Da e elevado a x, não é? Ok? Deriva isso daqui. Da e elevado a menos x, deriva o expoente que é menos 1, com esse dano daqui dá mais, né? Vai ficar mais e elevado a menos x. Tá certo isso? Derivando isso daí. E o que é isso daqui? É o cosseno, né? Então, isso daqui é o cosseno hiperbólico de x, tal qual acontece. Então, mais uma vez, isso aqui é porque deram esse nome de seno, cosseno, né, para essas funções. Ó. Elas têm propriedades, quando não são iguais, são muito próximas das propriedades das funções trigonométricas. E o cosseno? O cosseno, vamos derivar o cosseno hiperbólico de x. Eu vou escrever isso assim, ó. Isso é um meio de e elevado a x mais e elevado a menos x. Isso é o cosseno hiperbólico. Vou derivar isso daqui. Quanto dá isso? Derivada de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes, aí deriva a função. Deriva isso daqui da ela própria, não é? Isso aqui derivando da ela própria, derivado do expoente, que é menos 1, vai ficar menos e elevado a menos x. Tá legal? E o que é isso daqui? É o seno hiperbólico, né? É o seno hiperbólico de x. Aqui, uma diferença. Para as funções trigonométricas, a derivada do cosseno é menos o seno. Para as hiperbólicas, a derivada do cosseno é o seno e a do seno é o cosseno. Né? Há essa pequena divergência com relação às funções circulares, ok? Bom, aí derivar tangente, derivar secante, não tem o que fazer, eu vou colocar aqui. Vou colocar o resultado, vocês farão isso como exercício em casa, já que não oferece nenhuma dificuldade você derivar essas funções. Então, como a terceira propriedade, a derivada da tangente hiperbólica de x vai ser igual a secante hiperbólica ao quadrado de x. Coincide isso com as funções circulares? Para as funções circulares, a tangente tem derivada a secante ao quadrado, né? Mas, e a derivada de cotangente hiperbólica de x, se lembram disso? Na trigonometria, a derivada da cotangente de x aqui é igual? Funções circulares. Acho que é menos a cossecante, né? Aqui também vai ser menos a cossecante hiperbólica ao quadrado de x. Para que decorar isso, né? Se você pode derivar as expressões facilmente, né, e chegar aos resultados. Tá? E se lembram qual é a derivada lá das funções circulares, derivada da secante, se lembram disso? É a secante vezes a tangente. Derivada da secante? É a secante tangente? Eu acho que é. Derivada da tangente, da secante, lá da trigonometria, derivada da secante é a secante tangente. Tá? Bom, é fácil ver isso, né? Derivada da secante de x. Derivada, a secante é 1 sobre cosseno de x. Isso é cosseno ao quadrado de x, deriva aqui dá zero, menos aqui dá menos, dá mais seno, né? Dá mais seno de x. Seno sobre seno dá a tangente de x. Ficou 1 sobre cosseno, que é a secante de x. Então, a derivada da secante é a secante tangente. Tá? Aqui também tem uma pequena divergência, que a derivada da secante é menos a secante hiperbólica de x vezes a tangente hiperbólica de x. Tem um menos aqui, que aqui não tem. Então, se derivar, veja a secante, que é o inverso do cosseno, 2 sobre isso, deriva isso para encontrar essa expressão. E, finalmente, se lembra como é a derivada da cossecante da trigonometria, da cossecante de x?
Agora tem o menos lá, lá tem o menos. É menos cosecante e cotangente, né? Aqui também acontece a igualdade. Não acontece a mesma coisa para a derivada da secante. Mas aqui aparece a menos a cossecante hiperbólica de x vezes a cotangente hiperbólica de x. Obter essas derivadas é muito mais fácil do que das funções circulares. Cossecante é o inverso do seno. Pega isso daqui, dá 2 sobre isso. Depois, se derivar, vai encontrar essa expressão. Tá? Então, tente fazer isso pelo menos uma vez na vida. É bom a gente fazer isso. Bom, e a gente considera encerrado essas funções hiperbólicas. Na próxima segunda-feira vamos falar sobre máximos e mínimos. Não, é isso mesmo? Deixa eu ver a programação. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Máximos e mínimos de funções. Já encontrei algum. Quem está corrigindo é o monitor, mas disse, meta a força aí, onde tem funções. Porque eu avisei várias vezes que é para você usar. Eu não sei o que fecha termo de Pitágoras, o termo de Pitágoras não, termo de L'Hopital. Não sei de onde vem nem para onde vai. Como é que eu posso usar algo que eu nem sequer conheço, né? Ele, como é um pouco mais adiantado que a gente, já vai lá. Daqui a pouco está fazendo integração sem chegar lá, né? Porque o L'Hopital, você tem um cuidado, nem todos os ingleses podem usar L'Hopital, né? Tem umas situações especiais, né? Por exemplo, você tem limite, de calcular o limite de x menos 1 sobre x mais 1 quando o x tende para zero. Tá? Se você for usar L'Hopital, vai derivar aqui, derivar aqui. Seria o limite, deriva aqui dá 1. Deriva aqui dá 1, quando x vai para zero, aqui não tem x, o limite é 1. Mas só que quando x vai para zero, aqui vai para menos 1, e aqui vai para 1, e o limite é menos 1, não é 1. Então, L'Hopital, né? Isso. Né? Então, como ainda não foi, essa ferramenta não foi ainda abordada, não posso considerar, porque aí eu estou privilegiando aí quem não conseguiu fazer aquele limitezinho, né, do modo, com as armas que a gente expõe até o momento, se lascou, né? Aí ele, sabidinho, ganharia ponto e os outros lascavam, não é justo isso, né? Olha. Não, não. Sem L'Hopital, com L'Hopital, mandei passar, foi. Vamos embora? Segunda-feira tem mais. Quem é que vai desligar isso aqui? A integral de quê? De um polinômio? É que integral termo a termo. Integral disso, mas é integral disso, né? De ônibus, portanto, ande sempre de ônibus. Nunca queria andar de carro, porque olha o quanto a inspiração onde me deu. É integral disso. Eu descobri a integral para você essa derivação. Você fez por definição, foi somatório, né? Mas isso aqui sai facilmente se você puder usar as propriedades da integral.